Oi, boa noite a todos. Eu quero agradecer ao grupo que me convidou para esse momento de reflexão na pessoa da Aglaé e dizer do meu imenso prazer em poder conversar com as pessoas a respeito de um tema que me deixa sempre bastante apreensiva. E ele tem uma relação direta com esse mês que nós estamos vivenciando, que é o setembro amarelo, né? Onde nós falamos sobre a prevenção do suicídio. E, na minha visão, a prevenção do suicídio tem uma relação direta com o processo da comunicação. Como nós nos comunicamos, como nós expressamos aquilo que está em nós e o quanto os outros ouvem aquilo que eu estou dizendo e dão importância para isso. Então, o processo de comunicação tem uma relação direta com esse tema e por isso eu escolhi para esse momento a fala sobre essa escuta ativa que nós precisamos desenvolver, a escuta atenciosa, olho no olho. Eu nunca esqueço quando o meu filho do meio, ele tinha 6 anos de idade, nós fazíamos um trabalho de psicomotricidade, era um trabalho de desenvolvimento da nossa comunicação, e a psicóloga perguntou para ele se ele queria deixar algum recado para mim naquele momento, quando nós estávamos finalizando essa sessão. E ele, então, responde que sim, que ele queria deixar um recado para mim. Ele olhou para mim e disse: mãe, eu quero que quando eu conversar com você, você olhe para mim. Foi um grande aprendizado, né? A partir daí, quando nós começamos a desenvolver a nossa comunicação de forma mais efetiva, e eu pude, então, olhar para ele, largar o que eu estava fazendo e olhar para ele. Esse foi o recado que serviu de lição para a minha vida toda. Então, eu vou projetar algo enquanto eu estou falando com vocês. Um minutinho. Isso. Perfeito. A pergunta que eu faço é: você já se sentiu só, mesmo tendo gente em volta de você? Essa figura está mostrando isso, não? Um rapaz no meio de uma multidão e a percepção é que eles olham para um lado e todos olham para o outro. Existe um desencontro. Como fazer para buscar um contato quando nós nos sentimos dessa forma? Como é que uma criança pede? Como essa parte que eu citei na minha relação familiar com meu filho, dizendo verbalmente: mãe, eu quero que você olhe para mim quando você conversar comigo. Mas às vezes a criança faz birra, às vezes a criança chora, às vezes ela adoece como forma de pedir. Mas para isso ela precisa identificar o que ela precisa, senão o pedido não vai satisfazer a sua necessidade. Assim, o exercício que nós temos de identificar as nossas necessidades deve se iniciar muito cedo em nossas vidas. Nós temos que estimular os nossos filhos a falar sobre os seus sentimentos, a falar sobre as suas necessidades. E isso deve ser muito precoce, para que ele nunca perca essa habilidade na vida dele, dizer o que ele sente, sendo adolescente, sendo adulto,
sendo mais maduro, né? Que isso continue sempre claro na vida dele. E o adulto? Como é que ele expressa uma necessidade também? Adulto faz birra? Faz. Adulto agride o outro para dizer que precisa de algo? Também. Faz ironia, chora, grita, cuida de alguém para ser olhado, para que ele possa se sentir existindo. Está presente. Alguém já presenciou isso? Eu quero fazer alguma coisa, vou comprar flores, levo para alguém para poder dizer que eu quero, né, conversar. E uma outra forma também é me calar, ficar emburrado, não falar o que eu estou sentindo. E aí quem está comigo tem que adivinhar o que desejo, o que eu desejo. Adulto fica doente para dizer também que deseja alguma coisa, que precisa de algo? Sim! Tem um livro muito interessante de uma autora chamada Susan Sontag. Ela fala da doença como metáfora, a doença como uma forma de se dizer algo. Hoje em dia a gente tem uma forma de chamar a atenção entre principalmente os adolescentes, que são as automutilações. Eu me agrido e com isso eu mostro que eu estou precisando de ajuda. Então, tanto o adulto quanto a criança, eles têm meios de pedir. E nem sempre esse meio é verbal. Existe a facilidade de dizer: eu preciso do seu abraço. Eu preciso de alguns minutos seus. Eu preciso de. Certo? Quando eu falo e alguém me ouve, eu estabeleço essa ponte que essa figura mostra. Essa forma de se estabelecer uma vinculação entre uma ponte entre uma fala e uma escuta. Essa sintonia, esse movimento, esse encontro estabelece a passagem de uma informação. E aí, quem ouviu vai saber, de alguma forma, como reagir, como agir. Quando olhamos para essa imagem, o que vem para a nossa mente? Em vez de dedinho com dedinho, né? Narizinho com narizinho, e mostra uma ponte feita entre um adulto e uma criança. Esse olhar diz: você está aqui e eu te vejo, das duas partes. E é disso que eu estou falando, esse movimento mágico de encontrar. E muitas vezes não se fala, se abraça, se chora, sorri, se brinca. Os dois que se encontraram riem sozinhos, brincam, correm, rolam no chão e uma sintonia está estabelecida entre eles. E isso é muito mágico para nós, seres humanos. Às vezes nós escolhemos essa atitude em vez daquela que estabelece uma ponte. E qual a consequência desse momento? Aquela primeira figura que eu mostrei para vocês. Você olha para um lado e todos olham para o outro, e você fica com a sensação de solidão.
E essa sensação de solidão, mesmo estando perto fisicamente de pessoas, sejam adultos ou outras crianças, não é? Ela é muito desconfortável. E precisa ser cuidada, precisa ser observada por aqueles que estão próximos, deste que está com o olhar num movimento diferente dos outros que estão em volta. E esse caminho? Essa criança que não está, na realidade, mostrando um aspecto positivo, ela está em sofrimento, porque aqueles adultos que estão atrás dela e que são responsáveis por ela estão se degladiando. E essa criança está em sofrimento, olhando para um lado diferente, porque aquela visão para ela não é adequada. E esses adultos estão olhando um para o outro e não estão percebendo que a criança está em sofrimento. Solidão e desencontros são a base mais comum para a busca do término da existência atual. E é isso que precisamos evitar, ter a sensibilidade de entender este momento vivenciado por alguém que pode estar próximo a nós e atuarmos de alguma forma, nos aproximando e através do olhar, através de um café, através de uma conversa, nós vamos então dizer que estamos presentes, que estamos olhando para tentarmos estabelecer uma ponte. Quando eu estou com alguém, o mais comum, no sentido de acontecer essa aproximação, o mais comum não é eu olhar para o outro e me dedicar a perguntar o que ele está sentindo, o que eu posso fazer por ele. O mais comum é eu me aproximar, olhar para ele e interpretar de acordo com a minha história pessoal o que essa pessoa está sentindo. E aí planejar atuar. Eu acho que essa pessoa tem isso, eu acho que ela está obsediada, eu acho que ela está com um problema de saúde, ou seja, eu não escuto. Mesmo que o outro fale, eu não escuto. Eu interpreto aquilo que eu estou vendo de acordo com a minha história. E esse jeito de interpretar o nosso mundo, que está à nossa volta, né? Ele fica enviesado. É um mundo que eu entendo desse jeito. Eu tenho preconceitos formados e eu estou sendo incapaz de ouvir o outro. Mesmo que ele fale, mesmo que ele se apresente doente, eu estou sendo incapaz de ouvir o outro. Eu estou falando do que eu penso ser, de como eu interpretei o que eu vejo e emito ações e o outro continua se sentindo sozinho, porque são ações da minha interpretação, do meu preconceito. E preconceito aqui eu digo como algo já estabelecido, formado pela minha história. Quando alguém nos diz que aquilo que eu estou fazendo, como forma que eu acho que é cuidar, não corresponde ao que ele pensa ou deseja,
que ele está se sentindo desrespeitado pela nossa atitude. Como eu vou lidar com isso? Pare. O que você está fazendo não me diz respeito, não é isso que eu desejo, não é isso que eu preciso. Isso me faz sentir desrespeitado. Esse feedback precisa ser acolhido por nós de forma humilde e precisamos refletir sobre isso, porque nós não estamos escutando o outro, eu estou interpretando o outro de acordo com a minha história. E eu não estou servindo de uma forma adequada a minimizar a solidão do outro. Pelo contrário, eu estou reforçando a falta de sintonia. Ele olha para um lado e eu estou olhando para o outro. E ele continua só. Desta forma, eu não consigo ajudá-lo. Quando eu vou me aproximar de alguém, quando eu vou fazer uma entrevista, por exemplo, num centro espírita, eu preciso abrir espaço e pedir que o outro fale e tentar o máximo possível tirar a minha interpretação para que eu possa realmente ouvir o que está sendo dito. Eu não vou criticar nem complementar frases. Eu preciso estar toda ali para ouvir o que aquela pessoa está me dizendo. Para então poder perguntar para ela no que eu posso te ajudar. E aí eu tenho que me conhecer muito bem, porque muitas vezes o que o outro precisa não é o que eu posso oferecer. E aí eu preciso ter a humildade para dizer: eu não posso te oferecer isso, eu não tenho como te ajudar, mas nós poderemos buscar ajuda em tal espaço ou com tal pessoa. Isso vai ser extremamente importante. Então, quem busca ajudar tem que se conhecer também, tem que saber o que tem para dar e o que não tem para dar. Como é que eu aprendo e como é que todos nós aprendemos na vida? Comportamentos novos. Disso que eu relatei, eu tenho conceitos que eu trago. Se eu tenho uma escuta ativa, se eu consigo ouvir o que o outro está me dizendo, está me trazendo, aquilo que ele está me trazendo é novo para mim. E vai gerar dentro de mim algumas comparações, vai ativar alguns movimentos que podem trazer desconforto, e a partir daí eu posso dizer: isso não serve para mim, ou então eu posso emitir ações novas em relação a isso que foi trazido. Quando eu emito ações novas, eu posso ter sensações de prazer, adquirido algo novo, e aí isso vai passar a fazer parte do meu rol de atitudes. Eu aprendi algo, emiti uma ação, gostei e adotei aquilo como algo que seria importante para mim. Mas também eu posso ter sensações desprazerosas. E aí eu vou dizer: onde é que isso está me incomodando? E vou estudar isso, vou
perceber isto dentro de mim. E quando eu percebo, eu corrijo algo e emito novas ações de novo. Isso se chama experiências de vida. Então, quando eu estou fazendo uma entrevista, quando eu estou conversando com alguém e procurando escutá-lo, eu estou buscando estabelecer uma ponte, mas também eu estou sendo influenciado por aquele contexto novo, que vai me ajudar a ter experiências ou não, certo? Experiências novas de vida. E eu também cresço com isso. Por isso, essa ponte vem das duas partes. Não é um sistema onde um sabe tudo e o outro não sabe nada ou é totalmente errado. Então, quando se estabelece a escuta ativa, quando eu olho nos olhos do outro, quando eu escuto o que ele está dizendo, de alguma forma ele também está me influenciando, me impactando. E eu, ao ajudar, também sou ajudada no meu circuito de aprendizagem de vida. Então, nós temos a possibilidade de fazermos esse ciclo de aprendizagem, onde o novo sempre vai representar uma possibilidade de crescimento e mudança. Mas também eu posso escutar, mas não de forma ativa. Eu vou interpretar, vou rechaçar e vou ficar permanentemente emitindo ações iguais. Eu não me permito ser influenciado, impactado por aquela pessoa que está na minha frente. E com isso, eu vivencio um circuito de resistência. E aí eu comparo muito essa figura entre o milho da pipoca, que se transforma numa pipoca, e aquele que fica torrado, duro, que nós chamamos de piruá. E o que nós vamos querer ser na vida? Fazermos o nosso processo de transformação através da vivência, de experiências, da troca, das pontes que estabelecemos uns com os outros, ou vamos nos tornar milho de pipoca torrado, duro, sem função, que é descartado, porque nós não temos como fazer com que ele se transforme. A resistência é muito grande. E aí nós temos sempre a escolha. Todos os dias de nossa vida nós temos a escolha de sermos o milho que vai se transformar, ou de ser um piruá no fundo do saco de pipoca, que depois fica ali, sem que ninguém olhe, sem que ninguém veja e, às vezes, até prejudicando quem está em volta quando quebra o dente de alguém, certo? Então, nós temos todos os dias da nossa vida possibilidade de escolhermos ciclos de aprendizagem ou ciclos de resistência. Então, esse exercício diário, ele passa primeiro pela identificação do que nós precisamos. Depois, identificar quem tem para dar o que eu preciso. E pedir. Como é difícil pedir. Muito difícil pedir. Nós nascemos com a ideia que já somos completos, perfeitos, e que reconhecer uma necessidade, uma falta, e pedir para alguém significa ser menos do que quem eu reconheço que tem aquilo que eu não tenho.
Se o outro não estiver disponível, ele vai dizer, neste momento eu não estou, mas você vai poder conversar, dizer, então onde eu posso conseguir aquilo que eu preciso? Porque nós somos os responsáveis pelo nosso desenvolvimento. E se alguém não pode no momento, o outro pode. E eu preciso sair em busca e ser responsável pelo meu ciclo de aprendizagem através de experiências. Experiências agradáveis ou desagradáveis, que sempre geram uma reflexão e um aprendizado. Então, sempre é possível escolher. Sempre, desde que eu me entenda por alguém que não está completo ou perfeito. E esse é o maior significado da nossa conversa de hoje, certo? Bom, eu quero deixar aqui essa mensagem de que precisamos ser responsáveis pelo nosso desenvolvimento espiritual, pelo nosso desenvolvimento de habilidades. Isso é muito, muito importante. E com isso, eu convido vocês a refletirem e a passarem proativamente a estabelecerem pontes, a prestarem atenção. E de vez em quando a gente vai receber um feedback como esse que eu recebi do meu filho, que me alertou que enquanto eu falava com ele, eu lavava louça, eu estava assistindo TV, eu estava fazendo tricô, eu estava fazendo uma outra coisa e não estava olhando para ele. Então, esse foi o recado que ele me deu e que me fez, então, refletir também. Foi uma ponte que me valeu para um aprendizado para o resto da vida. Muito obrigada por esse momento de troca e eu espero ter contribuído e muito para que vocês, no dia a dia, adentrem aos ciclos de aprendizagem que nos faz evoluir, que nos faz crescer através das experiências. Nós não estamos prontos. Muito obrigada.